dos nossos pais, da nossa geração. Faz sentido educá-la da mesma forma do que foi no passado? Esse é o nosso tema de hoje. É como lidar com os limites das crianças sem ser autoritário. E a nossa especialista está aqui ao vivo. Ela que trabalha com essa avaliação, intervenção psicológica, psicopedagógica. Ela trabalha também com transtornos e dificuldades de aprendizagens e também de alfabetização, a Natália Ruiz. Doutora, seja bem-vinda. Que delícia ter você aqui de novo. Minha linda. Sente-se. Bom, esse é um assunto no seu consultório, ok? Recorrente, porque a gente estava nos bastidores, eu e Nath batendo um papo, falando sobre... Eu sei que é difícil, né? A gente não exercer a autoridade como forma de... Autoridade pontual, mas não a ponto de dar medo, deixar essa criança se sentindo assim pequena ou com vergonha de contar tudo para você, escondendo coisas no futuro também. A gente pode sofrer com isso futuramente, né? Com certeza. E é sempre uma dúvida muito grande que os pais chegam, né? No momento da avaliação, que eu estou ali conversando, né? Dizendo, querendo conhecer um pouco mais da vida dessa criança, dessa família, né? E a gente cai nesse assunto. Como que é a rotina de vocês, a relação de vocês? E aí vem muitas vezes aquele desabafo, ai, Natália, eu não sei mais o que fazer. Eu falo e ele não me obedece, eu falo e não me escuta. Tá, aonde será que a gente precisa ajustar esse ponteiro, né? Como que você estabelece os limites com o seu filho? Ou esses limites, eles são muito rigorosos e essa criança, ela não dá conta de sustentar isso. Exatamente, tem isso também, né? Então, é algo que a gente precisa orientar os pais, muitas vezes, da melhor maneira, né? Que essa criança, ela vai lidar com isso. Porque muitas vezes o que é bom para uma determinada criança não vai ser para outra. O que é bom para uma família não vai ser para outra. E às vezes a mãe acaba usando a mesma metodologia ou a mesma prática, por exemplo, para fazer com o João, só que o Joaquim é completamente diferente. Eu digo porque as crianças, eu tenho 4 e cada um tem uma personalidade completamente diferente da outra. Um é mais artista, o outro é mais focado, a outra é meio perdida, porque ela está tentando se encontrar ainda na sociedade, nas coisas que ela gosta, naquilo que ela acredita. Como é que eu vou usar a mesma autoridade para cada um? Cada um praticamente impossível. De um suporte, né? Então, para um que já tem mais autonomia, que já sabe bem o que quer, que é aquela criança mais livre. Então, essa daí eu consigo deixar um pouquinho mais. Já que tá um pouquinho mais perdida, tá tentando se encontrar, né, no que ela vai querer realizar na vida dela, enquanto adolescente, você precisa dar um suporte um pouco maior. Filha, Exato. Olha, a mamãe tá aqui, conta comigo. Exatamente. Isso aí não é só tarefa da mãe, aliás, não é só tarefa da escola, igual todo mundo fala, meu Deus, de fazer meu filho ser mais comprometido, mais focado, é a continuidade em casa também. Então, a gente tem que ter um profissional bom, um professor bom e uma família boa para assessorar essa criança, a família, né? Que é a primeira base, principalmente, Exatamente. Né? Então, quando a gente está falando ali de buscar, né, dar uma educação que não seja aquela educação que a criança não tem limites nenhum, ou aquela educação autoritária demais, a gente tem o meio termo, a gente tem o meio do caminho nisso tudo. Agora, como é que a gente pode entender de uma forma leve o autoritarismo, minha amiga, como mãe? E até como é que a criança recebe essa informação? Então, é difícil realmente, né, lidar com essa questão do autoritarismo. Muitos pais, quando eu converso, eles dizem pra mim, Natália, mas na minha época era assim. Eu falei e o meu pai falou e eu não escutei, eu vou levar uma cintada. Nossa, era varinha, né, de marmelo, né? Era havaiana voadora. Eram umas coisas assim. Mas será que a gente precisa realmente manter essa postura ainda hoje? Eu nunca bati em nenhum filho meu, nunca. Lá em casa é uma conversa muito boa. Não tem necessidade realmente, né? Então você tem que saber estabelecer, se comunicar com o seu filho, com a sua filha, né? Exatamente. Mostrar para ele. Olha, eu espero quando eu chegue em casa tenha acontecido isso. Se não tiver acontecido, a consequência vai ser qual? Né? E quando existe uma consequência, você precisa bancar isso. Exato, e vai ser um dos assuntos que a gente vai falar agora também. Coloca mais uma perguntinha, porque essa de bancar dói às vezes, mas ela é tão precisa. A verdadeira autoridade, ela proporciona um caminho mais seguro para os seus filhos. Você acredita nessa frase? Com certeza, acredito sim, que uma verdadeira autoridade, ela vai mostrar para a criança, olha, é esse o caminho que eu preciso seguir. Exato.
É isso que eu preciso fazer para conseguir atingir o meu objetivo, né? A criança ela não fica perdida sem os limites. Então, vamos pensar em o que é limite, né? Vamos pensar em um rio, no curso de um rio. Ele tem os limites, né? Para seguir o fluxo e chegar, alcançar o caminho dele, aonde ele precisa. Não é só para ele, né? Sim. Senão ele iria para os lados, ia para frente, voltava. Se perde. Se perde, teria um... Então, a gente realmente precisa desses limites, dessa autoridade com limites conscientes, compatíveis com a idade da criança, né? Exato. Então, não adianta eu requerer algo de uma criança no qual ela não é capaz ainda emocionalmente, nem tem essa capacidade ainda, de né? sustentar essa tarefa que eu estou dando para ela. Então, se você for uma mãe ou um pai que dê as normas claras, diretas e pontuais daquilo que você desejar, claro, entendendo, né? A questão da idade, também como que essa criança é emocionalmente, né? Também tem isso, o caminho já começa a ser traçado. Sim. Então, entender, né? Falar assim, olha, eu quero isso de você. Nós, inclusive, conversávamos sobre isso antes de iniciar o programa, né, Ju? A gente precisa dizer para a criança. Muitas crianças têm essa intuição do que eu quero, da maneira como eu preciso me comportar em um determinado ambiente. Mas outras crianças, elas precisam que seja dito, né? De fato, de ser dito. As palavras realmente. Olha, quando você chega num determinado lugar, você precisa olhar no olho das pessoas e cumprimentar essas pessoas. Exato, sobre isso que eu tava falando. Então tem algumas crianças que elas vão perceber isso no dia a dia. Então vocês vão a algum lugar, ela percebe que você chegou e você cumprimentou as pessoas, ela vai agir dessa mesma maneira. Mas algumas crianças não. E ficam cabisbaixa, inseguras. E a gente precisa fazer o quê? Dizer, falar, estabelecer. Olha, a gente vai a tal lugar, é dessa maneira que você vai se comportar hoje. Né? Então, muitas vezes a gente precisa realmente dizer, verbalizar isso. E existe o tom de voz correto também para poder fazer isso, né? E usar o tom de voz é a maneira como você diz, olha, você prestou bem atenção, sem puxar a orelha de ninguém. Sim. E uma das técnicas que eu ensino lá no meu consultório para as famílias é de quando... Toca na criança e pede para ela repetir o que você disse, para você verificar realmente se ela compreendeu o que você acabou de explicar para ela. Porque muitas vezes a gente está ali conversando com a criança e é tanta informação que ela acaba se perdendo. Então, dê explicações pausadas, uma a uma. Olha, então nós vamos ao mercado, eu quero que você pegue isso e depois se direcione ao caixa para nós pagarmos a conta. Eu vou estar te esperando lá. O que é para você fazer? Então, pede para essa criança repetir o que ela deve fazer, né? Porque você está dando instruções, mais de uma muitas vezes, e pode ser que essa criança se sinta perdida. Então, pede para ela repetir. Eu comecei com a lista de mercado. Maria Cecília, lista de mercado. Olha aí em tudo na prateleira de casa, o que está faltando? Ah, creme de leite, leite condensado. Ótimo. Então, a lista é sua. Já tem uma responsabilidade ali. Eu falei, vamos caçar. Daí vai duas com carrinho, né? Com as minhas e com as dela. E assim a gente faz e chega no final do caixa, é uma coisa gostosa, a gente se encontra. Olha que eu encontrei, mãe, que faltou também. Quer dizer, eu dei essa liberdade pra ela. E você ensinou outras coisas também além disso, né, Ju? E a gente se encontra entre uma ida, entre uma gôndola e outra. Ó, tô indo, falta tal coisa. E você, tá quase, ok? Tá tudo certo? Te encontro no caixa. Vai lá passando enquanto a mãe tá aqui ainda. Tipo assim, ela se sente poderosa. E quem paga é minha filha. Ela sabe a senha e o cartão ela que paga. Então essa autoridade eu dou pra ela também. Uma responsabilidade também, né? Então ela tem a responsabilidade de que ela não pode perder esse cartão, de que ela tem que verificar se o valor que está aparecendo ali é o valor correto que tem que se pagar. E o que eu faço de uma forma muito carinhosa, isso, que era o tópico também do outro. Agora a gente vai cair umas perguntinhas, Nath, pra você responder. Vamos lá, pode abrir aí, vamos ver. Ju, hoje em dia está assim. Para ensinar respeito ao outro... Aí, obrigada. Para ensinar o outro, tem uma babá. Para resolver o problema na escola, chama o professor. Eles terceirizam a questão dos limites porque não sabem lidar com ela. Eita! Doeu essa, hein? É verdade. Não, é verdade. Acontece muito, realmente. Eu acho que é um trabalho de conscientização que a gente precisa desenvolver com as famílias. A Marilze que mandou pra gente. Então, é um trabalho de conscientização que a gente precisa desenvolver com as famílias. Então, mostrar pra mãe, pro pai que, olha, quando o seu filho age de uma determinada maneira,
quando se trata de educação, a gente está falando de responsabilidade dos pais. Exato. Né? Não... Porque dentro da escola, é lógico que a gente tem os casos de crianças que passam ali período integral e que muitas vezes passam mais tempo dentro da escola do que dentro da própria casa, né? O professor, ele precisa ali ensinar algumas questões relacionadas mesmo à educação. Mas tem muitas crianças... Não é a responsabilidade dele educar. Não, de maneira alguma. Até pai, porque né? os valores que estão passando para essa criança precisa passar pelo filtro dessa família. Sim. Né? Então, como que você quer que o professor dê educação para o seu filho, sendo que são os mesmos valores? Vocês compartilham dos mesmos valores? Exatamente, isso é legal. Segunda pergunta agora, essa que vem do Fernando, é isso? A criança é como um computador com HD vazio, que precisa ser formatado. As regras são os programas para serem instalados. Ele entendeu assim. Exato. Homem é mais prático nessa questão e realmente a cabecinha tá vazia, como um sulfite limpo, branco, que você dá canetinha, a criança vai desenhar o que ela quiser. E assim é a forma dela aprender também. E se você não filtrar isso, né? Até essa questão das telas, né? Muitas vezes os pais têm essa dificuldade de impor limites em relação às telas. E eu sempre digo, quando está entrando uma informação por meio dos desenhos animados, dos filmes, dos jogos mesmo de videogame, não está passando pelo seu filtro, não está passando pelo seu crivo. Está indo diretamente para o que E isso está formando a personalidade dessa criança, a maneira como ela vai se comportar. E é dessa maneira, sem o seu filtro, sem a sua autorização, que você quer que seu filho se forme, que forme o caráter dele. Então é algo... É para se pensar e que refletir. Os pais precisam realmente, assim, estabelecer um limite realmente muito claro com essas crianças em relação à tecnologia. E a saúde mental também, tá? E saúde mental também, aonde vem a depressão e tudo mais. Porque eles escolhem o que eles querem e se eles não estiverem maduros o suficiente para escolher o que eles vão sofrer lá na frente. Última perguntinha, mandaram pra gente, deixa eu ver quem foi. Eu sou professora, Ju. A consequência são crianças que crescem individualistas, pouco aptas ao compartilhamento, muitas vezes egoísta, sem capacidade de empatia. Todas as outras habilidades socioemocionais advêm da escutar. Se você não conversa com seu filho, ou melhor, não ouve o que o teu filho fala, ele vai se sentir abandonado, pequeno. E aí não adianta, você está mexendo com o emocional dessa criança. Isso mesmo. Então, é algo assim, realmente para a gente pensar e colocar em uso em casa também. Porque muitas vezes eu vejo, os pais chegam em casa com muitas tarefas que levam, né, do trabalho para casa. É algo rotineiro que acontece. Mas a gente precisa estabelecer um tempo de qualidade para essas crianças, né? Deixar o celular de lado, deixar o computador de lado, o trabalho de lado. E agora é o nosso momento. O que a gente vai conversar? E aí, algo interessante da gente falar é que a gente sempre pergunta assim para as crianças, né? Como que foi seu dia na escola? E qual que é a resposta? Vai tudo bem. Legal. Só isso, né? Gente, façam perguntas mais interessantes. Faço, mas é bem complexo, que eu nem entendo a pergunta que eu fiz. E funciona, é olhar para o seu filho com carinho, olhar com amor, responder, dar ouvidos, porque você vai ter um companheiro pro resto da tua vida. Sim. Entende? É isso, trazer ele para perto de você, né, Nath? E o filho é responsabilidade da família. Então tem esse momento para vocês conversarem, jogar um jogo, né? Muitas vezes ali um jogo o jogo da vida, banco imobiliário, que é você vai usar esse jogo como uma maneira de começar, uma porta de entrada para você começar então a ter outros ganchos ali para saber outras coisas, né? Do porquê que aquela criança age de uma determinada maneira. Com certeza, tá vendo? E essa foi a Nath, a nossa Natália Ruiz, batendo papo com a gente sobre essa emoção, sobre a autoridade. E conta pra mim depois